Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista nesta sexta-feira. Uma edição, eu diria, extraordinária. Estamos aqui no Porto Florestal de Rio Branco e não é por outro motivo. O nosso convidado, ele tem boas razões para ser recebido aqui em Rio Branco num ambiente tão especial, né? Eu estou falando do Eduardo Cavalieri, ele que é o coordenador nacional de um grupo também muito especial, um grupo que reúne todos os secretários de meio ambiente das capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal. Essa rapaziada toda, esse grupo todo de secretários vai estar reunido amanhã, quer dizer, hoje, já está reunido hoje, aqui no Memorial dos Autonomistas, aqui no centro de Rio Branco, vai estar reunido aqui para fazer o quê? Eles vão pensar formas de financiamentos climáticos e elaborar estratégias para a defesa dos diversos biomas que existem no país, né? Então, Eduardo Cavalieri é o convidado de hoje do Gazeta Entrevista e eu quero agradecer, Eduardo, a tua participação aqui no programa. Vamos fazer 3 blocos no programa. Isso dá a dimensão do que nós entendemos de importante que vocês vão discutir. Queria agradecer muito a tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado, Itaã. Boa tarde a você, boa tarde aos espectadores da TV Gazeta. É um prazer falar aqui para Rio Branco e para todo o estado do Acre, como secretário de Meio Ambiente da capital, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a capital natural do Brasil, como a gente chama por lá, e como coordenador nacional do CB27, um órgão que foi criado no período ali da Rio+20, nos idos de 2012, como compromisso, né, da Rio+20, compromisso do Brasil com a defesa do meio ambiente, de que se reunissem secretários de meio ambiente das capitais para discutir a pauta climática, a pauta ambiental, no momento em que o mundo inteiro entendia cada vez mais a importância desse tema, que hoje, completando, né, às vésperas de completar 10 anos da Rio+20, a gente entende a dimensão dessa pauta, a dimensão e a importância desse tema. Eduardo, eu queria saber de você o seguinte, quando se fala a respeito de financiamento climático, queria que você explicasse para nós, que não entendemos direito o que é isso, do ponto de vista conceitual, financiamento climático, como que nós podemos entender isso de uma maneira simples, para que a partir disso a gente consiga avaliar e poder fazer uma defesa? Olha, primeiro acho que é para tentar explicar da forma mais simples possível, né? Boa parte dos últimos anos, das últimas décadas, a população em geral ouviu a agenda ambiental, a agenda climática mais recentemente, de forma muito científica. E acho que começou a ter contato, e tem muito contato, com discussões de aquecimento global, emissão de gás de efeito estufa, e qual é a relação entre os dois, né? Quanto mais gás carbônico ou outros gases, né? Quanto mais gás de efeito estufa a gente emite na atmosfera, né? A gente causa impacto, um conjunto de impactos nos ecossistemas, o impacto na Terra como um todo. Isso envolve alagamento em áreas como a cidade do Rio de Janeiro, envolve aumento de queimadas em áreas como aqui na região amazônica. Isso tem uma série de desdobramentos, né? A discussão do financiamento climático, ela aparece no contexto em que o mundo se reúne e tem uma decisão clara da importância de reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, como forma de não só preservar o meio ambiente, mas também de alavancar desenvolvimento econômico em várias dessas cidades, estados e regiões do mundo. Então, apesar da gente associar muito a discussão do financiamento climático e da redução, né, das emissões de gases de efeito estufa à produção de floresta ou preservação de florestas, isso aparece no dia a dia de muitas formas, tá? Então, a redução de gases de efeito estufa pode se dar com uma melhor gestão de resíduo, melhor gestão dos resíduos orgânicos que a gente, todos os dias na nossa casa, produz. Restaurantes, comércios, grandes supermercados, como que a gente faz essa gestão, né, de forma que a gente consiga reduzir a emissão de gás metano, nesse caso, de gases, um outro gás de efeito estufa, na atmosfera, ou da mudança da frota dos veículos, né? Quanto mais a gente discute eletrificação ou outras fontes de energia para veículos, em grandes centros urbanos, como é o caso
país como o Brasil, que tem muitos centros urbanos, né, em todas as regiões, a mudança da matriz energética, das fontes de energia da frota de veículos, por exemplo, começando pelos veículos públicos, quem sabe, é uma forma também da gente reduzir essas emissões. E o que é a discussão do financiamento climático? Cada vez mais, né, e o mundo começou a atribuir valor, seja ao carbono que a gente deixa de emitir, seja aquele carbono que a gente está capturando. Então, né, se eu vou reduzir, se eu vou mudar toda a frota, né, de veículos públicos numa cidade, eu posso primeiro verificar quanto que a gente emite hoje de carbono com a frota que a gente tem. Dá para calcular quanto de carbono aquilo ali iria colocar na atmosfera. Exatamente. E a partir disso fazer um cálculo, né? Vale para os resíduos, vale para os veículos, vale para uma série de coisas muito além das florestas ou dos oceanos, como a gente geralmente pensa. E o sistema financeiro, essa agenda está na pauta deles? Muito. Acho que hoje um dos grandes saltos, né, que a gente deu nos últimos anos é a percepção do mercado financeiro, dos grandes, né, detentores de capital, digamos assim, pelo mundo do que se chama risco climático, né, do potencial de impacto negativo na humanidade, nos seus negócios, que sejam eles, quanto que esse risco climático representa um potencial de destruir valor na humanidade nos próximos anos. Para isso, há cada vez mais a percepção, né, desses grandes detentores de capitais, bancos, fundos, aqueles que compram ações de empresa, financiam o desenvolvimento econômico de grandes empresas pelo mundo, de que o compromisso com o meio ambiente tem o potencial de gerar valor para a sociedade, de gerar valor não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de geração de emprego, geração de valor social nesse sentido. Cavalieri, você arriscaria dizer que esse tipo de discussão a respeito de financiamento climático está mais forte nas instituições financeiras do que na agenda do poder público, não? Sem dúvida. O poder público ainda não está compreendendo isso. Hoje eu diria que a gente consegue encontrar no Brasil algumas experiências de lideranças políticas em governos que percebem, né, o valor da discussão climática, da discussão ambiental. No caso da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem o privilégio de ter o prefeito Eduardo Paes, que foi secretário de Meio Ambiente, sempre foi, né, diria que parte dessa escola de lideranças ambientais que o Rio de Janeiro tem, seja do Alfredo Sirquis, Carlos Mink, que foi ministro do Meio Ambiente, mas o prefeito Eduardo Paes, que seguiu pelo caminho do executivo como prefeito, né, foi secretário de Meio Ambiente, entende a importância dessa agenda. Mas hoje, né, o que a gente começa a ver, né, os fundos de investimento, escritórios de famílias muito ricas pelo mundo, né, e grandes corporações estão mais avançadas do que muitos dos governos, né? Acho que a gente tem experiências locais, né? Então você tem municípios que avançaram muito nessa agenda, você tem experiências regionais, alguns estados, como o estado do Acre, né, que já há mais de uma década discute, por exemplo, pagamento por serviços ambientais. Mas você tem, né, ao mesmo tempo, muitos e muitos governos. Acho que no caso do Brasil hoje, né, o governo federal perdeu completamente as rédeas da discussão né, eu diria que da dimensão da importância dessa agenda ambiental, dessa agenda climática para o desenvolvimento econômico do país. Então, acho que hoje, se a gente compara, né, os grandes centros financeiros do mundo, Nova York, Xangai, Londres e outros, né, lugares em que o capital aponta para onde né, se gera valor, tá? A gente tem muito claramente, né, a agenda ambiental, a agenda climática colocada na mais alta conta, com a dimensão que merece ter. Cavalieri, o fato do prefeito Eduardo Paes já ter estado no seu lugar na condição de secretário de Meio Ambiente, deixa eu só fazer um parênteses aqui, isso, a cobrança vem mais rigorosa, não? É mais difícil porque ele conhece tudo, né? Aquilo que eu estou, né, quando eu estou mergulhando, achando que eu estou começando a entender algum tema, ele já conhece tudo de cabo a rabo. Acho que né, numa cidade como o Rio, e aí acho que a importância de um prefeito como o prefeito Eduardo Paes, até para o Brasil, né, ele ter retornado para a liderança da cidade, né, ele coloca a cidade do Rio de Janeiro de novo, né, numa direção em que ela conseguiu construir. E aí a gente fala muito sobre de Rio 92 para frente, mas é bom a gente, né, ter, acho que
tem uma dimensão na cidade do Rio de Janeiro que vem desde José Bonifácio, Dom Pedro II, sim. Um histórico de liderança. Floresta da Tijuca que o diga, né, Na por Floresta exemplo. da Tijuca, com essa condição que, principalmente as pessoas do meio conhecem, né? Talvez ela é conhecida como a floresta reflorestada, a maior floresta urbana reflorestada do mundo. Né? Isso é um histórico que vem de séculos na cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio, né? Eu conversei recentemente com a ex-ministra Isabela Teixeira, e ela me cobrou muito que eu conseguisse sinalizar, junto com o prefeito Eduardo Paes, o mais rápido possível, né, que o Rio de Janeiro estava de volta. E ela até brincou, olha, vocês têm que dizer para o mundo, Rio is back. Porque o Rio tem uma posição junto às outras cidades no Brasil, e até de certa forma da comunicação do Brasil com o mundo, de muito protagonismo na agenda ambiental. Então é importante que a cidade do Rio esteja sempre na vanguarda das discussões ambientais e discussões climáticas. Isso é importante para a cidade, isso é importante para o Brasil. Eduardo, agora eu quero focar um pouco mais no trabalho desse grupo de secretários de meio ambiente das capitais. Queria saber o que vocês estão pensando de elaboração de ações estratégicas que possam efetivamente dar concretude a essa ideia de que o financiamento climático é algo que está próximo das pessoas e que, portanto, tem viabilidade, inclusive econômica. Olha, primeiro, em março, foi um momento em que nós nos reunimos como secretários de capitais para escolher qual cidade, né, e qual secretário lideraria a coordenação nacional das outras secretarias. E no momento que eu me coloquei, né, eu identifiquei, eu diria, duas grandes pautas para que a gente, né, investisse tempo e energia e tentasse liderar, né, ao longo do próximo ano. Primeiro, é a percepção do federalismo ambiental de que as cidades, os municípios, têm um potencial enorme de pautar a política ambiental e climática do Brasil. Né? Se você considera só as capitais do Brasil, a gente está falando de 50 milhões de pessoas. E tem um motivo muito importante pelo fato de que a gente saiu da era do planejamento na discussão climática e entrou na era da execução. E boa parte dessas políticas e ações serão feitas no nível municipal. Então é importante que as prefeituras, os secretários de meio ambiente, tomem as rédeas dessa agenda de implementação dos compromissos climáticos que foram assumidos pelas nações e cada vez mais têm sido assumidos por cidades também. E outra coisa é a interface entre financiamento climático e defesa dos biomas. Então a gente, logo depois e eu coloquei isso muito claramente no momento que a gente se reuniu para escolher a coordenação nacional, né, de que a gente deveria assumir um pacto em defesa dos biomas. No momento em que municípios, secretários municipais se colocam em defesa dos biomas, né, eu propus que a gente criasse uma coordenação nacional do bioma Amazônia e uma coordenação nacional do bioma de Mata Atlântica. Por que isso? Porque quando a gente discute bioma, a gente permite que essas capitais saiam, né, dos seus limites municipais e entrem nas discussões de políticas ambientais que transcendem os limites do município. Sem dúvida. Afinal, o bioma de Mata Atlântica, o bioma da Amazônia, né, a defesa desses biomas impacta o dia a dia do cidadão no Rio de Janeiro. Então, né, não importa se a gente está falando de Salvador, que é bioma de Mata Atlântica, ou se a gente está falando aqui de Rio Branco, no meio do bioma da Amazônia. Vamos lembrar aquela fumaça que teve em São Paulo há 2 anos, não foi? Exatamente, exatamente. Cada vez mais, acho que isso é muito particular acho que meio ambiente e cultura tem muito essa característica, né, de serem agendas transnacionais, né? Então, aquilo que a gente discute aqui em Rio Branco tem um impacto efetivo, verdadeiro, no dia a dia das pessoas na cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode, né, admitir que o bioma da Amazônia esteja, né, acho que até para deixar clara a importância da discussão, esse ano é o primeiro ano em que o bioma Amazônia, aqui no Brasil, emite mais gás efeito estufa do que captura. Não, isso já é fato? Já? Acabou de sair no estudo científico da revista Nature. Ontem houve algumas publicações sobre isso. Então, isso impacta, acho que o que hoje a gente se reúne para dizer como secretários de meio ambiente, essa é uma discussão nacional que envolve inclusive as capitais todas do Brasil. Temos muito a fazer então. Cavalieri, nós vamos fazer um breve intervalo agora. Eu peço a você que continue assistindo ao Gazeta Entrevista. Nós vamos continuar a conversa logo após o intervalo com o secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro e coordenador nacional do grupo de secretários de Meio Ambiente das capitais. Esse grupo está reunido
aqui em Rio Branco hoje para discutir a agenda a respeito de financiamento climático e defesa dos biomas aqui do Brasil. Você não pode perder a continuidade dessa conversa logo após o intervalo com Eduardo Cavalieri.